empresa não me dá oportunidade de crescimento. Tenho ouvido muito esta frase, principalmente nos processos seletivos que a gente tem feito aqui e nas consultorias que a gente faz para algumas empresas. Entrei aqui ao vivo hoje, tem muito tempo que a gente não entra, né? Quero até pedir desculpa para vocês, a gente vai tentar ter um pouco de frequência maior aqui no nosso canal da TouchUp, tá? Então, eu resolvi falar um pouquinho hoje aqui para vocês sobre essa questão da empresa não dar oportunidade de crescimento, tá? Algumas pessoas já chegam no processo seletivo insatisfeitas com as empresas anteriores e desejosas de adquirir outras oportunidades de trabalho, porque onde eles estiveram, a grande frase, não me deram oportunidade de crescimento, ou na empresa que eu estou atualmente, estou querendo sair de lá porque eu não vejo perspectiva de crescimento dentro da empresa. Então eu queria falar alguns pontos para vocês sobre essa questão de oportunidade de crescimento da empresa. Tem dois aspectos, né? O aspecto da empresa e o aspecto do colaborador. Então, assim, eu até anotei aqui algumas questõezinhas interessantes sobre essa frase, né, tão falada hoje, oportunidade de crescimento. Então, assim, gente, primeira coisa quando a gente fala sobre oportunidade de crescimento, eu gosto da ideia de espaço, né? Então, quando alguma coisa cresce, né, ela precisa de espaço para crescer, né? Então, quando que uma empresa me dá oportunidade de crescimento? Quando, por exemplo, ela tem um plano de cargos e salários. Então, se você está fazendo um processo seletivo, ou se você está no RH de uma empresa, ou se você é um colaborador da empresa, está sentindo que está faltando esse espaço de crescimento, você pode sugerir à sua liderança, conversar com eles sobre a possibilidade deles organizarem um plano de cargos e salários para a empresa. Isso é muito importante. A empresa tem uma visibilidade de mercado, das concorrências, do que acontece nesse mercado com os cargos, né? E a senioridade, quanto custa, né? Quanto o mercado cobra, o piso salarial, de acordo com cada senioridade, né? O júnior, o pleno e o sênior, quanto que essas funções elas estão pagando no mercado para determinado ramo de atividade. Então a empresa tem que estar ciente disso para construir o plano de cargos e salários. E uma coisa muito importante, além dessa construção do plano de cargos e salários, a empresa tem que criar e desenvolver uma política, né? Uma política para essa migração, uma trilha de conhecimento, regras, né, para que os colaboradores entendam como que eles vão conseguir, de acordo com a visão e a cultura daquela empresa, atingir uma senioridade maior ou subir, né, de cargo ou ter um aumento de salário. Então, há uma política de carreira dentro da empresa. Então, isso é muito importante para a empresa que tem um RH estruturado e uma que não tem também. A pessoa que é gestora, ela deve pensar numa política, né? O que seria importante que um colaborador de vocês faça para que ele tenha o mérito de subir de cargo ou de ter um aumento de salário? Isso a equipe precisa saber. É importante ele, por exemplo, ter alguns cursos, quantos cursos, quais os cursos. É importante ele migrar de uma graduação para uma pós-graduação, para um MBA, né, para um doutorado. Ele receberia quanto se ele, além da graduação, tivesse uma pós-graduação? Se ele, além da pós-graduação, tivesse um doutorado ou um mestrado? Qual seria o salário? Qual seria o ganho dele dentro da carreira? Né? Então, isso as empresas têm que deixar claro para os colaboradores e têm que pensar numa estratégia de uma política, né, para esse plano de carreira e deixar isso claro para os colaboradores, para eles entenderem que a empresa, sim, dá espaço e dá oportunidades para crescimento dentro da empresa. Agora, uma coisa interessante também, gente, é que tem muita gente que acha, que confunde oportunidade para crescimento, tá? Ou espaço de crescimento, com o crescimento em si.
Então, você tem que tomar cuidado, a gente como colaborador, como alguém que vai trabalhar em algum lugar ou que almeja crescer dentro de algum lugar, nós temos que ter uma maturidade de entender que quem cresce somos nós. A empresa não nos faz crescer, entre aspas. Ela nos estimula, ela nos influencia, nos dá uma boa influência, ela nos motiva também, né? Porque a gente fala muito de automotivação. Nós temos que ter a capacidade da gente mesmo encontrar em nós os motivos para um crescimento, tá? E para o desenvolvimento na carreira. Mas a empresa, eu acredito, eu penso que a empresa também pode ser uma influenciadora, alguém que pode te motivar a isso. Agora, a decisão de crescer e o crescer em si, somos nós. Você tem que fazer uma autorreflexão. Você, como colaborador, tem feito o que para crescer? Tá? Porque o papel da empresa é te dar o espaço para o crescimento. Agora, você que demonstra se você tem crescido ou não. Eu tenho visto muitas pessoas que estão decepcionadas, né, com as possibilidades de crescimento. Às vezes a empresa até tem essas possibilidades, mas eles ficam frustrados, falam assim, mas a empresa tem, mas eu nunca consigo essa possibilidade. Aí a grande pergunta é uma reflexão que você tem que fazer. O que você tem feito, você tem demonstrado para a empresa que você tem crescido? Como você tem crescido? Crescimento, ele tem tamanho, ele é mensurável. Você mede o crescimento. Não é uma coisa necessariamente abstrata, né? Você consegue medir o conhecimento, o crescimento. Então, em que você tem crescido? Quais os pré-requisitos? Os pré-requisitos nos quais você tem crescido estão de acordo com a política de plano de carreira da empresa? Ou é o que você acha que é importante naquilo que você está desenvolvendo? Que às vezes você está desenvolvendo uma determinada habilidade ou fazendo algo que você que acha que é importante, mas não está dentro da política de plano de carreira daquela empresa. Então, às vezes você vai perder um tempo, por exemplo, você está fazendo mandarim, mas na empresa que você trabalha, você não precisa dessa língua. Então, às vezes você fica frustrado, fala assim, nossa, eu falo mandarim e até hoje não aumentaram o meu salário, não me colocaram numa posição superior. Aí você tem que fazer a reflexão. Esse esforço que você está fazendo, esse investimento que você está fazendo para aprender mandarim, que é interessante, né? É uma língua comercialmente interessante. No lugar que você está, esse desenvolvimento é importante para se aumentar a carreira? Não. Talvez o lugar que você está trabalhando, o que precisa que você fale é inglês. Então não adianta você ter todo o esforço para aprender mandarim e trazer o seu certificado de mandarim e querer ser promovido porque você fala mandarim, sendo que ali na política de carreira da empresa que você trabalha, saber falar mandarim não é um pré-requisito importante para que você suba de cargo ou tenha um aumento de salário. Então é muito importante você ver se o seu investimento, tá, a sua qualificação está alinhado com o plano de carreira que a sua empresa tem. Tá? Então é muito importante. Eu costumo muito comparar para as pessoas elas entenderem, né, os meus alunos principalmente, para eles entenderem, eu gosto muito do exemplo das árvores. Né? Existem árvores, né, que não crescem, já viu bonsai? Então elas não precisam de muito espaço, elas ficam daquele tamaninho sempre. Né? Então o crescimento é de você, é seu. Né? Você está crescendo? Essa é uma pergunta importante. O que você tem feito para crescer, para desenvolver? Porque à medida que você vai crescendo, você vai demonstrando para a empresa que naquele espaço que você está, não cabe mais você. Você consegue atingir outros espaços da empresa. Isso o RH começa a ver, a liderança começa a ver que você não faz apenas a sua função, que você não desenvolve só as habilidades importantes para a sua função, você tem despontado para outras habilidades, para outros setores. Então, o crescimento ele é visto pela empresa, também reconhecido pela empresa, e uma empresa saudável, né? Uma empresa bacana de se trabalhar, ela reconhece isso nesse planejamento de plano de carreira e plano de cargos e salários. São algumas das formas de construir esse reconhecimento. Mas é muito importante também você fazer uma autorreflexão, de entender o quanto você tem feito para crescer e o que você tem de diferencial que sinaliza que você está crescendo.
Tá? Isso é muito importante. E uma dica que eu dou para você saber, né, nessa sua autoavaliação, para você entender como está a sua evolução profissionalmente falando e como ser humano, é pedir feedback. Converse com o seu líder, converse com as pessoas que você confia, pessoas que estão numa posição que você almeja um dia chegar. Né, se elas são próximas a você, peça um feedback, pergunta para elas o que elas acham do seu desempenho, onde você tem que valorizar. Quando a gente escuta as pessoas certas, né, pergunta a elas a opinião sincera sobre nós, né, profissional, que tem um perfil de autoridade profissional para nos dar esse feedback, a gente cresce. Porque a gente está entendendo ali que elas estão sinalizando pontos que a gente pode melhorar e pontos que a gente já tem muito bons, que a gente deve reforçar cada vez mais e valorizar e reconhecer em nós. Porque muitas vezes nós somos muito competentes em algumas habilidades e nós mesmos diminuímos essa característica, com a falsa ideia de humildade. Ah, eu não sou bom nisso, não. Ah, não sei o quê. Ah, não, eu não. E aí a gente vai escondendo os nossos pontos fortes, nossas habilidades. E é muito importante que você seja a primeira pessoa a valorizar as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, os seus pontos fortes. Tá? De maneira sincera e consciente. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Se sim, comenta aí embaixo, divulga, mostra para um colega seu, um amigo seu que você acha que vai ser interessante, mostra para um gestor, para ele ter ideias para trabalhar com vocês, para ampliar as possibilidades de valorização e de crescimento da equipe, da empresa. Tá? E eu espero que eu tenha ajudado. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de comentário nessa área, também pode dar aqui pra gente, que a gente pode conversar sobre isso em outros mini vídeos como esses, ou lives, ou reels, enfim, em algumas dicas que a gente quer tá sempre disponível aqui para passar para vocês. Tá? Então, um bom dia, espero e desejo que todos invistam num crescimento profissional e espero e desejo que as empresas cada vez mais trabalhem para dar esse espaço de crescimento e essa valorização e reconhecimento que motiva, né, todos nós a estarmos engajados num projeto ou numa empresa. Tchau e até a próxima.